Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar, aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado pela presença. Já curta e nos ajude compartilhando o Evangelho, convide os amigos, os familiares, envie nos grupos. Nós agradecemos a cada um que todo domingo está aqui conosco. E neste momento nós já vamos pedindo a autorização ao nosso mestre e amigo Jesus para iniciarmos o Evangelho deste domingo. Já prepare a sua água, já eleve os seus pensamentos a Deus, a Jesus. Entre em contato com as vibrações positivas neste momento de oração, ao mesmo tempo encerrando e iniciando a nossa semana, pedindo a Deus para que abençoe os nossos passos, as nossas atividades diárias, sejam elas quais forem, que Deus possa nos abençoar. Deus, nosso Pai amado e querido, neste momento estamos reunidos para conversar um pouco sobre o Evangelho. Jesus, nosso irmão maior, o Senhor que em uma encarnação trouxe para nós essas informações tão úteis que nós utilizamos até hoje: o amar ao próximo, o respeito a todas as criaturas, amar a Deus sobre todas as coisas. Neste momento, Senhor Jesus, nós iremos interpretar palavras como essas. Esteja conosco, guiando a mim que estou aqui interpretando esse Evangelho, a equipe espiritual que está aqui ao meu lado, me ajudando, me intuindo, aos irmãos encarnados e desencarnados que estão aqui, aos que vão ouvir ao vivo ou depois, que eles possam receber um pouco dessa vibração. Ó Deus, se neste momento tiver alguém em aflição, em angústia, com algum problema psíquico ou fisiológico, internado, necessitando de um amparo, com depressão, crise de ansiedade, que as equipes espirituais possam captar esse pensamento e ir até essa pessoa, aplicando passe, ajudando, orientando, fazendo com que elas adormeçam temporariamente e sejam levadas até o plano espiritual para uma orientação mais detalhada, um passe mais detalhado. Sendo assim, com as vibrações do nosso Deus, do nosso Jesus, nós vamos iniciar o nosso Evangelho, que assim seja e graças a Deus. Do livro Pronto Socorro, a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo é o 9, de imediato. Se alguém te ofende, perdoa sem delonga. Se feriste a outro, reconsidera o gesto impensado e solicita desculpas de imediato. Ressentimento e remorsos são atitudes negativas, gerando azedume e abatimento, suscetíveis de arrasar-nos o máximo das forças. Deixe que a luz da compreensão te guie as palavras e não admitas que o desequilíbrio se instale no mundo íntimo. De alma contundida pela manifestação infeliz de alguém, esquece para logo o choque sofrido, e se houverdes, porventura, farpeado os sentimentos dessa ou daquela pessoa, pede-lhe perdão, com o reconhecimento da própria falta. A desarmonia espiritual, quando não extinta no nascedouro, cria perturbações de resultados imprevisíveis, semelhantes ao processo infeccioso que, não debelado com urgência devida, acaba intoxicando todas as forças corpóreas, muitas das vezes carreando a morte prematura. É por este motivo, certamente, que Jesus, o Divino Mestre, não apenas nos recomendou: reconcilia-te com o teu adversário, mas nos esclareceu de modo convincente, afirmando: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Iniciando o nosso Evangelho com a mensagem de Emmanuel, uma mensagem belíssima falando sobre a reconciliação e a reconciliação
com os nossos adversários enquanto nós estamos a caminho com Ele. Temos falado constantemente aqui nas nossas reflexões que as oportunidades nas nossas vidas são únicas. Apesar de reconhecermos e sabermos que existe a reencarnação, que essa vida é apenas uma etapa, que nós temos, na verdade, como nos diz o apóstolo Paulo, apenas uma vida. Sim, apenas uma vida. Ela é única. Mas, ora nós estamos no plano físico, ora nós estamos no plano espiritual. Uma mesma alma, uma mesma centelha, e estamos atravessando os rios de provações, de ventura e de experiência que temos pela frente. Como estar aqui hoje no planeta Terra, encarnados, reunidos, no mesmo ritmo de atividades, compreendendo a reencarnação. Chico Xavier já dizia que todos aqueles que têm afinidade, que entendem a reencarnação independente da sua religião, porque nós sabemos que a reencarnação não está ligada somente ao espiritismo, mas também à Umbanda, ao Candomblé, ao budismo e outras religiões que entendem, que compreendem a reencarnação. Todos nós então, todas essas famílias, esses amigos que entendem a reencarnação, são espíritos degredados. São espíritos vindos de outros planetas, que chegaram ao cume, chegaram à sua evolução, chegaram ou à regeneração ou ao mundo feliz e degredaram certa quantidade de espíritos. Nós, que no ano de 2022 já nos acendemos à reencarnação, à lei de causa e efeito, nós já entendemos um pouco o plano espiritual, as leis de vibrações, que o nosso pensamento é vivo, ele atinge o outro. Dependendo se você enviar um pensamento negativo, atinge uma pessoa, ou positivo, atinge uma pessoa. Quando Jesus nos falava que é para reconciliarmos o mais depressa possível conosco mesmo, com o nosso passado, e também com as pessoas que nós ferimos, é porque ele sabia que uma oportunidade era única. Nós não sabemos se um espírito, hoje que nós criamos algum compromisso, algum vínculo, está sendo degradado na próxima encarnação, ou nós mesmos, e nós só vamos reencontrar essa pessoa muito e muito e muito tempo depois. Isso é libertação para nós mesmos. Falar do perdão, às vezes, pode ser uma repetição, mas nós precisamos repetir, porque às vezes nós não perdoamos na essência profunda de que deveríamos perdoar. O perdão, ele é libertador, principalmente e em primeiro lugar, para quem perdoa, para quem se abre a essa oportunidade. Ah, mas a pessoa me feriu muito, a pessoa me magoou, a pessoa me roubou, a pessoa pensou mal de mim, falou mal de mim, me prejudicou no trabalho. Isso é uma responsabilidade da pessoa, com a consciência dela. A nós que já conhecemos o cristianismo, nós já conhecemos as palavras do nosso mestre, nós já entendemos o sentido do perdão, que é uma libertação para nós mesmos. Nos livra de problemas futuros, de angústias futuras, e também nos livra da obsessão. Essa obsessão cruel que muitos de nós temos, de espíritos que nós não enxergamos, só sentimos, que por mágoa do passado nos persegue. Fica à espreita, esperando uma oportunidade para entrar na nossa família, no nosso conjunto de amigos. Nos coloca em situações de problemas, porque a obsessão é algo real, meus irmãos.
Para quem já participou de reuniões mediúnicas sabe. Quantos espíritos chegam e falam: ó, fulano acha que me engana porque agora está num corpo masculino, mas eu sei, ela vivia num corpo feminino, me fez isso, me fez aquilo. Ou Beltrano hoje está num corpo feminino, mas eu lembro dele num corpo masculino, ele me traiu, me roubou minha esposa, etc. E quantas reuniões mediúnicas são necessárias, e às vezes não conseguimos, porque o espírito tem o direito de escolha. É necessário, às vezes, depois de muitas tentativas, tentar uma reencarnação, uma aproximação desse espírito com a família novamente, ou com quem ele odeia. Isso às vezes demanda tempo. Às vezes o espírito tem que reencarnar num país próximo. Depois, numa outra encarnação, ele encarna no mesmo país, mas não na mesma cidade. Depois na mesma cidade. Depois ele vem como um primo de segundo grau. Depois como um primo de primeiro grau. Depois como um irmão, depois como um filho. Porque as vibrações chocam. Da mesma forma que esses grandes espíritos, Chico Xavier, Francisco de Assis, Irmã Dulce, etc., espíritos que encarnados fizeram um trabalho muito bom para o bem, quando chegavam numa região, num bairro, as vibrações da cidade melhoravam. Quando nós temos um inimigo muito pesado, que nos odeia muito, quando ele chega perto, nós sentimos as vibrações. Porque, relembrando, o pensamento é vida. Emmanuel, através de Chico Xavier, escreveu um livro só sobre isso, Pensamento e Vida. Em uma das cartilhas que nós recebemos antes de reencarnar, o pensamento é o tema muito bem explicado e elaborado. Pensamento é matéria. Lembramos o que André Luiz fala nos seus livros. O que nós pensamos fica ao lado, num campo vibracional ao nosso lado. No livro Sexo e Destino, André Luiz chega na casa e vai observar a Marina na janela. Ela vai até a janela e acende um cigarro e começa a pensar na vida. Naquele momento, o André Luiz se aproxima dela e fica observando o que da sua cabeça, como se saísse uma tela, uma TV naquela época. Ele fala como se fosse algo, uma tela em 3D, e era viva as imagens que ela imaginava, cenas do passado e até mesmo cenas do futuro. É deste conteúdo que muitas das vezes os espíritos também que nos obsidiam conhecem o nosso material, aquilo que nós pensamos com consistência fica à nossa volta, melhora ou piora as nossas vibrações. E nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, a espiritualidade pediu hoje para falarmos um pouco sobre os ciúmes, sobre a inveja, e de uma maneira indireta ou direta, nós já entramos um pouco no tema, porque está tudo relacionado às vibrações de que o outro emana para mim, de que o outro me envia, de que forma eu estou sendo apresentado ao mundo, através das palavras, das minhas ações, daquele comportamento evangélico que nós estamos falando aqui em todos os nossos evangelhos. Os ciúmes, a inveja, são sentimentos reais. Os ciúmes, que muitas das vezes vêm da posse, e a inveja de querer obter o que o outro tem, ou de simplesmente não querer que o outro tenha, ou de achar que o outro não é merecedor. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, quem somos nós para julgar o que Deus dá para o outro, ou o que Deus permite? Ah, mas fulano tem tal situação, ou está em tal situação, porque passou a perna, ou porque roubou, ou porque não pagou os impostos. Mas aí nós estamos indo também contra o Evangelho de julgar. Se nós observamos isso no outro, a primeira atenção que nós temos que ter,
Toda vez que eu observo um defeito no outro, o primeiro ponto de atenção para mim é não repetir esse erro. Porque quando eu observo esse erro, eu sinto algo muito ruim que me deixa envergonhado. Todo mundo já passou por aquela situação de você ver uma cena ou alguém fazendo algo que te deixa tão constrangido, ou que você sai de perto, ou se você estiver assistindo esse vídeo na internet, você quer pular. Você fica com vergonha alheia, como nós falamos. Quando você tem esse sentimento, é um processo de aprendizado, de que você pode não fazer aquele ato. Quando é a pessoa muito íntima da gente, a gente pode dar até um alerta, mas a maioria das pessoas não aceitam. Porque o processo interno de mudança, ele é individual. A própria pessoa, em algum momento, ela vai começar a internalizar aquilo e falar, poxa, isso não é legal. Ou com a ajuda, né, de uma terapia, que a pessoa está ela consigo mesma, quando ela fala, ela começa a ver que talvez não seja tão bacana. Mas é nesses processos, nessas pessoas às vezes que querem conquistar um espaço que elas ainda não estão preparadas, seja psicologicamente, seja fisicamente, seja moralmente, porque entre o querer e o merecer nós temos algumas barreiras, que é as nossas provas, as nossas expiações e também o nosso merecimento justo. Neste momento nós podemos ser invadidos por um sentimento de inveja. Porque a pessoa trabalhou tão pouco menos que eu e já tem tudo isso? Ou a fulano, ou fulano, ou Beltrano não fez nem faculdade, não fez nem curso superior, né? Ou não fez nem pós-graduação. Eu já estou aqui com pós-graduação, mestrado, doutorado, curso técnico, experiência na área e não consigo, não ganho nem metade. Em algum momento nós podemos ser invadidos por sentimentos como esse, de olhar o que o outro tem. Porque sim, nós ainda estamos encarnados, nós ainda precisamos da matéria para viver. Ninguém vive sem dinheiro. O dinheiro, ele não pode ser o nosso objetivo principalmente, mas para comer, para vestirmos, para morarmos, para pagar as nossas contas, nós ainda precisamos do dinheiro. É o que move o mundo. E nesse momento, quando chegam as nossas contas, quando nós não temos o dinheiro suficiente, vem um sentimento de revolta, pode vir. Hoje em dia nós temos um gatilho nos acenando o tempo todo, que são as redes sociais. A todo o momento nós estamos vendo o que o outro tem, seja no sentido de relacionamento, ou de aparência física, de roupas, de corpo, de perfumes, de joias, de carros, ou até mesmo de casas, ou até mesmo o intelectual, a tão falado hoje em dia inteligência emocional, através dos filtros das redes sociais, que são as diversas, não é só uma, através até mesmo dos status que nós olhamos, ou das frases de impacto que as pessoas postam. Parece que a vida do outro sempre é melhor, e sempre foi assim. Quando não tínhamos as redes sociais, observávamos as residências, mas não sabíamos o que passava lá dentro. Quantas pessoas que no afã de querer mudar de vida, trocam constantemente, ou de bairro, ou de casa, ou de cidade, ou de emprego, e percebem que na verdade o problema as acompanha. Que às vezes ela ganhava X no emprego, vou dar exemplos práticos. Às vezes a pessoa ganhava 3.000 no emprego e não tinha dinheiro no final do mês. E consegue um emprego para ganhar o dobro, 6.000. E ela percebe que em poucos meses ela continua no mesmo estado que ela estava quando ganhava metade. Por que que diversas vezes isso acontece? Obviamente que falta uma administração do dinheiro, a pessoa gasta muito mais do que ganha. Mas isso tudo por trás também tem a nossa vida espiritual e emocional, os nossos gatilhos internos. Nem sempre há inveja em cima de nós, mas pode ser. Pode ter pessoas nos olhando, desejando mal, emitindo vibrações negativas. E em muitos casos,
em alguns casos de inveja, a pessoa nem está desejando mal, nem quer que você se dê mal, que você termine o seu casamento, o seu namoro, que você perca o seu emprego, não. No afã de querer ter o que você tem ou de querer ter algo similar, a pessoa já emite aquela vibração e você recebe. E de que maneira? Sem pensarmos, pessoal, em fórmulas mágicas que existem hoje na internet. Vamos fazer isso que nós não vamos receber energia negativa. Coloca tal cristal e tudo mais. Quem crer nesse tipo de situação não tem problema nenhum. Se essa situação te eleva o pensamento e te faz vibrar num ponto que você consegue fazer uma oração, ótimo. Mas o principal para nós mesmos é a mudança íntima. Elevarmos os nossos pensamentos constantemente. Estarmos numa sintonia vibracional com Deus. De que maneira nós agiríamos em tal situação? Porque quando nós nos revoltamos e vibramos negativamente, quando nós agimos negativamente em alguma situação, por vezes nós não reconhecemos. No próprio Evangelho tem uma parte que fala isso. Se alguém nos filmasse, no Evangelho não fala isso porque na época não tinha essa facilidade. Mas eles falam que se você pudesse temporariamente sair do seu corpo no momento que você está perdendo o seu controle, você não se reconheceria. E é o que acontece muitas das vezes, quando nós estamos nessa vibração. E aí toda essa energia acumula-se no nosso campo vibracional. E claro, pessoal, que o bom senso deve vir atrelada às nossas vivências. Em muitos casos, a inveja e os ciúmes são irmãs no seu sentido mais grosseiro, quando o irmão tem ciúmes do outro, pelo que ele recebe talvez de atenção dos pais, ou da família em si, ou por ter ciúmes do irmão ou da irmã, ter conquistado uma posição que ele já está lutando há algum tempo. São sentimentos que nós, enquanto espíritas, sabemos que nós vamos sentir, pois estamos na carne. Também podemos considerar como provações, mas nós devemos ficar atentos. Porque os ciúmes, a inveja, são portas gigantes, portões gigantes para a obsessão. São portas que nós atraímos os obsessores. Então, quando eu me ligo mentalmente, quando eu tenho inveja de alguém naquele momento, ou ciúmes, nós nos ligamos, ou podemos nos ligar, a espíritos inferiores que querem o mal daquela pessoa. E eles vão usar do nosso plasma mental para alimentar aquele processo. Bom seríamos se conseguíssemos não julgar, não ter ciúmes, não ter inveja. E muitos podem estar ouvindo esse evangelho agora e falar, mas eu não tenho realmente ciúmes nem inveja de ninguém. Que ótimo, que bacana. Mas muitas das vezes, em algum momento, você pode emitir julgamentos. Mesmo que mentalmente. Ou a pessoa pode falar, mas eu não julgo. Mas em algum momento, em alguma percepção, você pode ter pensado, nossa, mas e se eu tivesse a vida de tal pessoa? Não seria mais fácil? Será que eu não viveria mais feliz? Somos seres humanos encarnados. Todos nós já passamos ou ainda podemos passar por essa situação. O que nós estamos falando aqui no Evangelho é um alerta. Que esses sentimentos podem ser uma grande armadilha para todos nós. Capítulo 12 do nosso Evangelho aqui hoje. Amai aos vossos inimigos. O item é o 5. Os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente.
com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falhe ao seu objetivo, visto que ao contrário tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Tem espíritos, meus amigos, minhas amigas, que têm inveja ou ciúmes de algumas situações, porque eles clamam por estarem no corpo físico, porque eles querem e estão presos ainda a sensações físicas. Jesus nos ensinou que aonde estivesse o nosso coração, ali estaria o nosso tesouro. Independente do que seja, o tesouro é algo que nós damos grande valor. E tem espíritos que dão grande valor às sensações materiais. Eles clamam por ter as sensações físicas, sejam elas sexuais, sejam elas de vícios, ou sejam elas até mesmo das adrenalinas corporais que nós temos. E se eles veem uma oportunidade de alguém com as portas abertas, eles vão sim direcionar essa pessoa e aproveitar. É o que no passado chamavam de vampiros, né? E que a obsessão às vezes é relacionada a puxar o fluido daquela energia de algumas sensações. São espíritos que têm uma inveja daquilo que temporariamente nós temos, que é um corpo físico. Mas o que eles não entendem é que eles também já tiveram essa oportunidade. Tiveram o corpo físico e não deu o devido valor. E que o momento acabou para eles. O corpo físico para eles, naquele momento, acabou. É preciso que eles fiquem um tempo no plano espiritual, experimentando as sensações espirituais, evoluindo, estudando. E não naquelas sensações materiais. No livro Nosso Lar, nós temos uma prova disso que eu estou falando. Quando os espíritos que estão ali na colônia Nosso Lar, quando a colônia foi montada, exigiram do governador espiritual que eles continuassem plasmando e fazendo carne. Era uma carne, como se fosse uma carne elaborada ali no plano espiritual, ou seja, queriam continuar sentindo as sensações físicas de comer uma carne, a sensação do sabor. Até que o governador, com muita luta, começa a pedir para vir espíritos mais evoluídos para dar palestra, para ajudar. E aí, depois de tentar diversas vezes, o governador toma uma decisão mais acertada, coloca muros ali em volta de Nosso Lar, expulsa alguns espíritos que estavam presos a essas sensações. Espíritos, pessoal, com essas sensações desencarnam o tempo todo. Basta nós observarmos na vida comum. Quem nunca se encontrou com uma pessoa que quer tirar vantagem de tudo, que quer aproveitar do seu bem, que quando está perto de uma pessoa que tem magnetismo, que atrai pessoas boas, está ali a sugar as suas energias? Isso visivelmente. Imagina quando nós não vemos o que esses espíritos podem fazer. Então, pessoal, quando a gente fala de desobsessão, quando a gente fala de obsessão, quando a gente fala de espíritos perversos no plano espiritual, a gente não quer trazer aqui o medo, o desespero para ninguém. Mas nós queremos trazer um ponto de atenção para a vida de vocês. Que nós devemos ficar atentos. Fiquem atentos, observem constantemente. Em que momento vocês podem e devem orar.
Em que momento, em que cuidado, em que ambiente vocês têm que entrar com os passos mais firmes, com a devida atenção. Ambientes esses que às vezes são muito carregados, e não estou falando aqui somente de ambientes em que as pessoas consomem bebidas alcoólicas, etc. Não, ambientes até mesmo que às vezes não tem nada disso, mas tem ali quem é espírita ou quem já é espiritualista, quem já está orando, fazendo evangelho no lar, você percebe que tem algo de diferente naquele ambiente. Basta que você fique atento. É nesse momento que você deve orar, mas não deve orar contra essas pessoas, jamais. Orar perdoando, amando, pedindo esclarecimento, pedindo a uma equipe espiritual que vá ali. E é claro, se as pessoas daquela casa ou daquele local que você está não tiver o merecimento, ou o encarnado estiver alimentando aquela obsessão, obviamente que a espiritualidade não vai conseguir fazer nada, porque eles têm o livre-arbítrio. Mas, no mínimo, eles vão melhorar um pouco a energia ali, vão ajudar. Isso também é caridade, nós temos falado tanto de caridade. Fiquem atentos a essas situações. Meus irmãos, minhas irmãs, o recado que a equipe espiritual quis enviar hoje, nós já conseguimos traduzir aí para vocês através das palavras. Falar de ciúmes, de inveja, desses sentimentos que nos aniquila, que nos empobrece espiritualmente, que nos deixa sem chão muitas das vezes. Reconhecer que um amigo está tendo esse sentimento por nós, ou alguém que é muito querido, ou quando é um ciúmes muito obsessivo, que não deixa a pessoa respirar. Todos esses sintomas. Falar disso é um pouco pesado. Nós esperamos que vocês não fiquem com essa sensação, porque agora nós vamos fazer as nossas vibrações. Como nós dissemos no Evangelho, é um ponto de atenção, para ficarmos atentos. Se tem alguém com esse sentimento, mesmo que seja bem leve, quando a gente tem um sentimento assim, poxa, eu poderia ter, ou eu poderia fazer isso. Vamos ficar atentos a essas situações, lembrando que não temos vida igual, não temos receita de bolo. Às vezes nós queremos, hoje em dia há muito curso na internet, de que maneira eu fiquei famoso, de que maneira eu fiquei rico, de que maneira eu aumentei os números de clientes na minha loja, no meu mercado, etc. Mas nós temos que entender que cada vida é única e nós não temos receita de bolo, que apesar de termos processos em que eles podem ser parecidos, cada pessoa acha a sua fórmula, ao seu modo de ser, na sua autenticidade, na sua vibração, diante daquelas provas e expiações que a pessoa tem que passar, diante daquilo que ela tem que obter. Isso não pode nos paralisar, isso não pode nos acomodar, obviamente que não. Todos nós temos que lutar, nós temos a lei de preservação, de conservação, nós temos que caminhar cada dia mais, com esperança, com brilho no olhar, com estudo, etc. Mas entender que cada processo é único, que cada vivência é única, que mesmo que nasçamos na mesma família, que moramos na mesma casa, na mesma cidade, vai ser diferente. E às vezes nós temos que saber esperar o nosso tempo. O que acontece às vezes com 20 anos para uma pessoa, com outras acontece com 10, com outras com 5. Outras pessoas conseguem, com 25 anos de idade, elaborar algo, conquistar algo. Outras dependem de estar com 30. Isso faz parte, pessoal, da nossa programação reencarnatória. Muitas das vezes, antes de nós reencarnarmos, nós pedimos um pouco mais de tempo para a gente ter um pouco mais de maturidade. Não fique presa ou preso aos processos que é do outro. Fique mais atento ao seu processo, ao seu viver. Quando nós focamos em nós, quando nós voltamos para nós ou para as pessoas que nós amamos, que está mais em volta, nós entendemos, nós deixamos de julgar. Nós temos menos inveja, menos ciúmes. Nós entendemos que nada nos pertence e nós entendemos também que cada processo é único e que se as minhas dores já me doem tanto, já é tão difícil o meu processo, para que eu vou perder tempo
julgando o outro. Então eu vou julgar menos, eu vou entender que o outro também pode estar passando por uma provação muito grande, que ele pode estar trabalhando, estudando, trabalhando de manhã e de tarde, estudando à noite, perdendo noites de sono, fazendo trabalhos, lendo livros. Então, pessoal, vamos ficar atentos ao nosso viver, ao nosso processo de crescimento, principalmente espiritual. Vamos seguindo para as nossas vibrações finais e nós vamos elevar os nossos pensamentos, mentalizando ao nosso Mestre Jesus, o nosso guia incomparável, nosso irmão maior, esse que nos creditou estar aqui na Terra, esse irmão que foi o nosso advogado, o nosso professor, o nosso médico, o nosso arquiteto, que diante de Deus ele pediu: ó Deus, dê mais uma chance, renova os corações. Nos preparou um planeta e esse planeta está aqui para nós. Nos serve como morada, é equilibrado para suportar os nossos corpos. Estamos aqui por um propósito, não estamos aqui a passeio. Vamos deixar para tirar férias no plano espiritual. Aqui nós estamos a trabalho. Não sejamos também, pensaremos assim, mas não sejamos também tão focados. Quando eu falo isso, podemos tirar férias sim, tá, pessoal? Mas ela não pode ser uma férias contínua. Temos e podemos trabalhar no bem. Jesus, neste momento, esse momento que nós estamos enviando as irradiações para os nossos irmãos que estão se preparando para tomar esse passe, vocês já podem espalmar as mãos para cima, vocês podem focar. Tentem focar o pensamento de vocês para que ele não se desvie. De que maneira nós podemos fazer isso? Prestando atenção na nossa respiração. Toda vez que eu presto atenção em alguma coisa, ou na minha voz apenas, eu tendo a concentrar o meu pensamento. Mesmo que tenha barulhos externos, foque nesse momento, no passe que você está recebendo. Esse momento em que temos muitos irmãos e irmãs se recontaminando por essas enfermidades, por gripes. Faça o seu pedido internamente agora, diante da sua necessidade, seja ele qual for, seja uma dificuldade mental ou uma dificuldade material, uma doença física, uma doença espiritual, uma doença psíquica, o que for, você faça esse pedido. Feito esse pedido, você imagine agora um espírito chegando perto de você, bem alto, como com suas mãos, ele consegue ver todos os seus órgãos internos, ele consegue perceber os seus pensamentos, ele já conhece a sua necessidade, ele já entende o que você precisa neste momento. E seja qual for o seu pedido, qual for a sua melhora, neste momento, ele vai retirar, se for alguma doença física, alguma provação que você está passando, ele vai retirar, fazer uma limpeza
e depois ele vai reenergizar. Enquanto a espiritualidade vai te aplicando o passe, eu vou fazendo a prece e você mantém-se concentrado, concentrada. E não esquece de, assim que acabar o seu processo do passe, enviar também essas vibrações para alguém. É só imaginar, pensar mentalmente em alguém que vocês saibam que está precisando de oração, ou de passe, ou de cura em algum processo. Deus, nós estamos reunidos aqui neste momento, os nossos irmãos, as nossas irmãs, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Irmãos e irmãs que confiam no trabalho deste Evangelho. Ó Deus querido, autorize neste momento as vibrações a caírem sobre nós, sobre o nosso lar, sobre o cômodo que nós estamos fazendo esse Evangelho, sobre os nossos corpos, sobre a água para fluidificar. Que através das mãos queridas dos benfeitores espirituais que trabalham em Teu nome, Deus, que possamos receber um pouco mais de reenergização, que possamos ter mais ânimo, mais boa vontade na nossa semana, para trabalharmos, para fazermos a caridade, para amarmos, para empregarmos o nosso tempo útil nas boas ações e também naquilo que nos faz feliz. Que essas lições do Evangelho de hoje possam recair sobre os nossos pensamentos mais íntimos. É bem verdade, Deus, que nem todas as palavras as pessoas ainda entendem, interpretam, mas que elas possam arquivar e que possam utilizar nos momentos de grande utilidade para elas essas palavras. Ó Deus querido, guarde o nosso lar, guarde a nossa semana, guarde as nossas noites de sono. Se tiver alguém ouvindo este Evangelho precisando de algum processo espiritual mais complexo, que ele possa neste momento pensar, que a equipe espiritual possa ser autorizada a ir a ajudar neste momento. Nós vamos, Deus, pedindo a autorização para encerrarmos este Evangelho com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão. Que assim seja e graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos voltando lentamente, como nós sempre fazemos. Podem tranquilizar-se e mexendo devagar. Se você tiver conseguido se desprender, volte-se devagar. Não se preocupe, mantenha os seus pensamentos leves e tranquilos. A espiritualidade reconhece e sabe das nossas necessidades. Eu quero agradecer imensamente a cada um que esteve, que chegou até aqui. Mais uma vez eu peço que nos ajude a compartilhar esse momento de oração, de vibração, nosso Evangelho. Se você gostou, continue deixando seu comentário aqui com o seu nome, o seu estado, de onde você está falando. Hoje eu vou pedir desculpas a vocês, eu não vou conseguir falar o nome de vocês aqui, mas deixa para mim o nome, a cidade, o estado, até mesmo o país, que na semana que vem a gente regulariza. Essa semana nós tivemos algum contratempo para realizarmos esse Evangelho, então para não ficar muito extenso, nós vamos encerrando por aqui, mas eu agradeço mais uma vez. Tenho acompanhado os comentários, tenho curtido, tenho entrado em contato com algumas pessoas comigo, eu fico muito feliz pelo e-mail. Vocês podem me seguir também lá no Instagram, o meu pessoal é @wigompe, o meu profissional de psicólogo é @wigomperpsi, tem aqui escrito, eu sempre deixo na descrição. Podem mandar mensagem, a gente tem o maior carinho de conversar com vocês, tá bom? Muito obrigado, que Deus os abençoe e até o nosso próximo Evangelho. Que assim seja.